Acima da grande galeria, escondido dentro da estrutura da grande pirâmide de Gizé, existe um vazio, um espaço gigantesco, intacto há mais de 4.000 anos. Ele não aparece nos mapas antigos. Não foi descrito por exploradores medievais. Não foi registrado por arqueólogos do século XIX. Ele foi descoberto apenas em 2017. E o mais inquietante: ninguém jamais entrou lá. Nenhuma câmera. Nenhum arqueólogo. Nenhum robô. A tecnologia moderna apenas detectou sua existência, usando partículas subatômicas que atravessam pedra sólida. Um espaço oculto, selado, escondido dentro de uma das construções mais estudadas da história. Mas para entender como a humanidade chegou até esse ponto, precisamos voltar ao começo. Por volta de 2560 anos antes de Cristo, durante o reinado do faraó Quéops, uma estrutura foi concluída no Planalto de Gizé. Ela tinha cerca de 146 metros de altura. Hoje isso pode parecer comum, mas estamos falando de uma obra construída há mais de 4.500 anos. Durante aproximadamente 3.800 anos, ela foi a construção mais alta do planeta, um recorde que só seria superado na Idade Média pela Catedral de Lincoln. Pense nisso. Civilizações surgiram, impérios caíram, guerras mudaram o mapa do mundo. E aquela estrutura continuava lá. A pirâmide foi construída com cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra. Alguns pesam mais de 2 toneladas. Outros, nas câmaras internas, ultrapassam 50 toneladas. Como transportar isso sem rodas modernas? Sem motores? Sem aço industrial? Existem teorias sobre rampas gigantescas, sistemas de alavancas, possível uso de água para reduzir atrito. Mas a ciência ainda não tem uma resposta definitiva. E isso ainda não é a parte mais intrigante. A base da pirâmide é quase perfeitamente nivelada. A diferença entre seus lados é mínima, algo difícil até com instrumentos modernos. Não foi improviso. Foi cálculo. Durante séculos, imaginou-se milhares de escravos sob chicotes, forçados a erguer as pirâmides. Mas as escavações próximas a Gizé revelaram algo diferente. Uma cidade de trabalhadores, casas organizadas, padarias, restos de carne bovina e peixe, alimentos de qualidade. Escravos não recebem dieta rica em proteína. Foram encontrados túmulos de operários próximos às pirâmides, algo honroso na cultura egípcia. Isso sugere trabalhadores organizados, possivelmente camponeses recrutados durante as cheias do Nilo, quando a agricultura ficava suspensa. Equipes tinham nomes motivacionais como os Amigos de Quéops. Isso indica identidade, orgulho, organização. A narrativa da escravidão ganhou força em parte por relatos do historiador grego Heródoto, que escreveu séculos depois dos acontecimentos. E as evidências mostram algo ainda mais impressionante. Um estado altamente organizado, capaz de alimentar milhares de pessoas por décadas. Isso muda tudo. Porque se não era apenas força bruta, então estamos falando de engenharia social avançada. Mas existe algo ainda mais perturbador. Algo que exige conhecimento científico refinado. A pirâmide está alinhada quase perfeitamente com os pontos cardeais. O erro é de frações de grau. Hoje usamos GPS e instrumentos a laser para alcançar essa precisão. Eles fizeram isso há 4.500 anos. Como? A teoria mais aceita envolve observação de estrelas circumpolares. Ao alinhar duas estrelas específicas verticalmente, seria possível determinar o norte verdadeiro com extrema precisão. Isso não é superstição. É astronomia aplicada. Alguns corredores internos parecem apontar para regiões específicas do céu. Para os egípcios,
o faraó acendia as estrelas após a morte. A pirâmide poderia ter sido projetada como ponte simbólica entre Terra e cosmos. Existe ainda a controversa teoria do alinhamento com Órion. Não há consenso, mas a possibilidade continua intrigando. Outro detalhe fascinante: a base pode ter sido nivelada com o uso de água, aproveitando o nível natural do líquido como referência. Simples e genial. Será que subestimamos demais as civilizações antigas? Mas o impacto visual da pirâmide original era ainda mais surpreendente. Hoje vemos pedra desgastada, mas originalmente a pirâmide era revestida com calcário branco polido. Sob o sol do Egito, ela brilhava intensamente, quase ofuscante. Relatos sugerem que podia ser vista a quilômetros de distância. No topo, possivelmente havia um piramídion revestido com ouro ou elétron. Imagine, uma montanha branca perfeita, refletindo luz solar, com um ápice metálico reluzente. O faraó era associado ao deus Sol Ra. A pirâmide não era apenas tumba, era manifestação física de poder celestial. Grande parte do revestimento foi removida na Idade Média para construções no Cairo. O que vemos hoje é apenas o núcleo, mas mesmo sem o brilho, ela continua imponente. E então, chegamos ao interior. Dentro da pirâmide, existem corredores, câmaras e passagens cuidadosamente planejadas. A chamada Câmara do Rei contém um sarcófago, mas nenhum corpo foi encontrado ali, nenhuma múmia, nenhum tesouro. Isso já levanta dúvidas. Mas em 2017, o projeto Scan Pyramids utilizou detecção por muons, partículas subatômicas que atravessam pedra para escanear a estrutura. Eles descobriram um enorme vazio acima da grande galeria, um espaço gigantesco, intacto e inexplorado. Ninguém sabe sua função, pode ser alívio estrutural, pode ser algo completamente diferente, e isso ainda não é a parte mais intrigante. Os blocos de granito da Câmara do Rei vieram de Assuã, a centenas de quilômetros de distância. Transportados pelo Nilo, movidos por terra, elevados dezenas de metros, com precisão milimétrica. Mesmo hoje, seria um desafio logístico monumental. E ainda existem espaços internos que ninguém viu, selados há milênios, talvez vazios, talvez não. Mesmo com satélites e tecnologia avançada, ainda não sabemos tudo. E isso é profundamente perturbador, porque estamos falando de uma construção antiga que ainda guarda segredos físicos inacessíveis. A descoberta do vazio interno mostrou algo essencial. Tecnologia moderna não elimina o mistério, ela apenas revela novas camadas. Hoje usamos física de partículas para investigar monumentos antigos. A arqueologia está se tornando cada vez mais interdisciplinar, combinando engenharia, astrofísica, geologia e inteligência artificial. Se ainda existem espaços desconhecidos dentro da pirâmide, o que mais pode estar escondido sob desertos, florestas ou oceanos? Talvez o futuro da arqueologia não esteja apenas na escavação, mas na leitura invisível da matéria. Comente abaixo o momento que mais te impactou. E se você gosta de conteúdos que unem ciência e história, inscreva-se no canal e ative as notificações.